A gente vai falar então sobre o livro de Números, capítulo 8. Hoje é uma aula tranquila, é uma aula simples, né? São coisas que a gente já viu. Eu vou falar onde foi que a gente já viu, vou falar ali certinho o capítulo, para quem quiser voltar, tá? Né? E dar uma revisada. Porque lá eu falei muito mais, né? Agora eu vou falar de uma forma bem breve, né? Sobre isso, para não ficar uma aula muito longa, tá? Então hoje é um tema bem tranquilo. São dois temas diferentes, né? Que a gente vai relembrar, que é o candelabro, o castiçal, e a gente vai relembrar também sobre a consagração dos primogênitos ali a Deus. Então são dois temas que a gente já falou, tá? Então é uma aula muito tranquila, são pouquinhos versículos, né? São 30 e poucos versículos. A aula passada foi 90 versículos, né? Quase 90 versículos. Então hoje é uma aulinha bem leve, bem tranquila, tá bom? Amém, uma sexta-feira, né? Então uma aulinha bem tranquila, tá bom? Então agora a gente vai falar sobre o livro de Números, capítulo 8, tá? A paz, boa noite. Entraram algumas pessoas durante a oração, né? Amém, aí no Meet, amém. A gente vai falar agora sobre dois temas que a gente já abordou. Então hoje é um capítulo muito tranquilo, são poucos versículos, 30 e poucos versículos, né? E é uma aula tranquila porque a gente já viu, são temas que a gente já viu. Então eu não vou me aprofundar muito nesses temas, eu vou falar de uma forma breve, tá? Eu não tenho aqui o castiçal, né, o candelabro impresso, eu não havia impresso ele na aula, né? Se eu não me engano, a aula que eu ensinei sobre o castiçal, eu não imprimi o castiçal. Deixa eu só ver se eu tenho castiçal aqui impresso. Eu acho que eu não imprimi a folha que mostrava o castiçal. Não imprimi. Mas eu tenho alguns exemplos aqui, eu vou mostrar de uma forma rápida, né? Só pra gente relembrar, tá bom? E além do castiçal, né? A paz, boa noite para quem tá entrando, viu? Além do castiçal, hoje a gente vai falar também sobre a consagração dos primogênitos. Então são dois temas que a gente já falou, né? Então vai ser uma aulinha leve, é uma aulinha tranquila, tá bom? Eu vou falar de uma forma breve, uma forma assim rápida sobre o que a gente já falou, tá? Então não vou me aprofundar no que eu já me aprofundei antes, tá? Mas eu vou deixar aqui a aula onde eu me aprofundei para quem quiser ir lá buscar, tá bom? Então a aula de hoje nos remete a qual aula que eu dei, né? Êxodo 25, capítulo 25, para quem quiser ver então, se aprofundar mais nesse assunto, né, de hoje. Então é só voltar lá na aula de Êxodo, capítulo 25 que eu dei, do versículo 31 ao 40, eu falo sobre o tema de hoje também. Na aula de Êxodo, capítulo 37, também é esse tema de hoje. Eu me aprofundei no versículo 17 ao 24. E na aula de Êxodo, capítulo 13, eu falei também sobre o tema de hoje. E na aula de Números, a paz, boa noite, amém. Na aula de Números, capítulo 3, eu também falei sobre o tema de hoje, tá? Então agora a gente vai falar, só que eu não vou me aprofundar no que eu já havia me aprofundado antes, tá bom? Então quem quiser, assim, saber de uma forma aprofundada sobre o tema que a gente vai abordar hoje, eu oriento voltar a essas aulas que eu acabei de falar, tá bom? Então eu vou falar agora, mas de uma forma assim, para relembrar o que a gente já viu, tá bom? Amém. Não para explicar, né? Porque eu já expliquei naquelas aulas. Então agora eu só vou relembrar pra gente ficar uma coisa dinâmica e seguir aí no estudo, tá bom? Amém, de uma forma objetiva. Diz assim no versículo 1º, né? Então agora Moisés vai falar de novo sobre o candelabro, mas vai falar sobre a condição desse candelabro ficar aceso e quem tinha que acender esse candelabro, né? A gente lembra que já havia estudado sobre o candelabro, então agora Moisés volta, né, a falar sobre isso. Moisés vai falar sobre esse candelabro que fica aqui dentro, né, do tabernáculo. Moisés vai falar sobre esse candelabro nos primeiros versículos do capítulo 8. Então Moisés diz assim, escreve, né? Moisés diz que Deus falou para ele, né? Então disse Deus para Moisés, versículo 2. Fala a Arão, né? Então Moisés vai lá e fala o seguinte para Arão. Fala para Arão que quando Arão for colocar as lâmpadas, né, ali no candelabro, que ele, né, que seja de tal maneira que ele coloque, que ele arrume ali as lâmpadas, que elas venham a clarear tudo que está na frente delas. A gente lembra que o que estava na frente do candelabro? A mesa da proposição. Então era para clarear toda aquela parte da mesa da proposição, todo o ambiente da frente, né? O que tinha atrás do candelabro? Uma cortina, né? A cortina que encerrava ali um dos lados do tabernáculo. Então era para o candelabro clarear toda a frente dele, né? Então esse candelabro aqui, né? A gente lembra que aqui é o candelabro. Então quando Moisés fosse acender as lâmpadas, né,
A gente vê que aqui fala lâmpada, mas não é a lâmpada que a gente conhece hoje, essa lâmpada de casa, né? Que a gente rosqueia e que acende a tomada. Não era assim nessa época, não tinha energia assim, né? Como que era a lâmpada deles? Era pelo fogo. Era uma lamparina, eles usavam azeite, né? Tinha um pavio e usava fogo. Então, eu havia até ensinado já na aula, né? Essas aulas que eu cheguei a falar. Era essa era a lamparina que eles usavam, né? A gente lembra que quando a gente estudou sobre o candelabro, eram 7 pontas ali, né? O candelabro subia e dava 7, né? 3 de um lado, 3 do outro e tinha do meio, que ao total davam 7 saídas ali no candelabro. Aqui, ó, são 7 saídas. 1, 2, 3, 1 no meio e 1, 2, 3, né? 1, 2, 3, 1 no meio e 1, 2, 3, né? Então são 7 saídas no candelabro. Toda saída no candelabro tinha uma lamparina, ou seja, tinha isso. No final do candelabro tinha isso, né? Então, o que aqui Moisés tinha que falar para Arão? Moisés tinha que falar para Arão que Arão tinha que preparar essa lamparina aqui para que o fogo clareasse à frente. Então, clareasse aonde? Onde está a mesa da proposição, né? Então, Arão tinha que entrar ali no tabernáculo, né? Aqui na parte do santo lugar, né? Nesse santo lugar, acender cada uma das lamparinas aqui, de modo que aquela luz emitida por aquela lamparina, né? Aquele fogo clareasse à frente, que estava a mesa da proposição. Era nesse sentido. Então eu já cheguei a explicar que a luz nessa época era obtida dessa forma, eles não tinham lâmpada, isso era a lâmpada deles, a lamparina deles era isso, né? Então aqui dentro eu cheguei a explicar que era jogado o azeite, né? Aqui dentro, nesse buraco grande aqui, se colocava o azeite, aqui tinha um pavio, né? Que era um material que em contato com esse azeite criava uma mistura química que fazia com que esse fogo não apagasse. Enquanto houvesse azeite ali, o fogo não apagaria. Então, por isso que tinha que manter sempre o azeite ali para o fogo não apagar. Por isso que a gente vai ver mais para frente naquele exemplo das 10 virgens, né? É por isso. Então, não podia deixar o azeite acabar, porque senão o fogo ia acabar, ia perder o fogo. O que mantinha aquele fogo aceso era o azeite, né? Entrava em contato com aquele pavio, produzia uma substância que mantinha o fogo sempre aceso. E é isso que Deus está falando aqui, ó. Você vai ajeitar as lâmpadas para que elas clareiem a mesa da proposição. Ela tem que clarear toda a frente ali do tabernáculo, né? No santo lugar ali. É isso que Deus está falando. Então aqui, seja de tal maneira que venham as 7, né? As 7 lamparinas que vão ter ali na ponta do candelabro, né? Vão iluminar a frente do candelabro, né? Então, essas 7 lamparinas vão ser acesas para o fogo iluminar essa mesa da proposição e o altar do incenso. Toda a frente dela ali seria iluminada. Então, no versículo 3, e Arão então fez assim como Deus falou. Ele colocou as lâmpadas de forma que a luz daquele fogo que fosse aceso, né? Todo dia ali, clareassem a frente do candelabro, clareassem a mesa da proposição, né? Como o Senhor havia ordenado a Moisés. Versículo 4. O candelabro era feito, aqui é uma informação repetida, né? Moisés já tinha falado pra gente como que o candelabro foi construído, né? Já deu detalhes da construção. Mas Moisés agora vai relembrar a gente, né? Mas essa informação já tem, como eu falei no início da aula hoje, né? Naquelas aulas que eu disse, tem essa informação com detalhes. Então, aqui Moisés só repete o que já havia falado. O candelabro, né, era feito de ouro batido, né? Então, a gente lembra que o candelabro foi um trabalho ali manual, né? Por exemplo, hoje, quando a gente vê uma escultura, né? Aquele artista que pega, tem uma madeirinha, ele vai batendo, sabe? Esculpindo o desenho, né? Ele vai com uma faquinha, alguma coisa e batendo, né? E vai formando ali o desenho. É assim que foi feito esse candelabro, né? Ele foi sendo batido ali e sendo criado dessa forma, né? Então, é isso que está dizendo aqui, repetindo o que já havia sido falado. Então, o candelabro, ele foi feito de ouro batido, né? Tinha flores nele, a gente já viu, segundo o modelo que Deus havia mostrado para Moisés. Então, tudo que tinha ali dentro do tabernáculo, Moisés viu um exemplo, né? Então, a gente já viu isso também, já estudou, que tudo que tinha aqui, né, que foi feito no tabernáculo, na verdade Deus mostrou para Moisés que existia isso realmente, né? Então Moisés replicou o que que ele já havia visto ali, né? Então é isso que está dizendo aqui. Segundo o modelo que Deus havia mostrado para Moisés, assim o candelabro foi feito. Legal, então a gente terminou agora a parte da repetição do candelabro. A única informação importante aqui que Moisés queria dar, porque o candelabro a gente já conhecia, né? A gente já estudou sobre o candelabro.
A única informação importante que Moisés queria trazer é que realmente as lamparinas tinham que ser acesas de uma forma que o fogo ficasse para frente do candelabro, que o fogo iluminasse a mesa da proposição, o altar de ouro, né? Que iluminasse todo o santo lugar ali, né? Então foi nesse sentido que Moisés nos relembrou agora. Então agora no versículo 5, Moisés vai falar também sobre algo que a gente já falou, sobre algo que a gente já viu, que é a consagração dos primogênitos. Então Moisés vai relembrar a gente sobre isso. A gente lembra, né? Amém. Eu ia pedir isso para colocar o microfone mudo. Amém. Obrigada. Então a gente lembra, né, que Moisés já havia falado, né, pra gente sobre a consagração do primogênito. Quando o povo de Israel foi retirado ali do Egito, a gente lembra, né, que houve a morte dos primogênitos, né, e o povo de Israel saiu do Egito. Então, a partir daquele momento, né, a gente lembra que todo primogênito que estava no Egito tinha que morrer, inclusive os israelitas. Então, eles não morreram, porque um cordeiro foi morto no lugar deles, né? Então, como um cordeiro foi morto no lugar deles, eles deviam a vida deles a Deus agora. Era para eles terem morrido. Eles só não morreram porque Deus não quis, pela misericórdia de Deus. Mas eles não fizeram nada para merecer que não morresse, né? Então, Deus permitiu que um cordeiro fosse morto ali, né? Tem alguém que está com o microfone aberto? Eu vou pedir para, por favor, só colocar no mudo, porque está me dando interferência. Amém, obrigada. Então a gente lembra, né, que lá no Egito era para morrer todos os primogênitos, todos, não é só os egípcios, era todo mundo que estivesse dentro do Egito, né, tudo que era primogênito ali dentro do Egito tinha que morrer. E o povo de Israel também tinha que morrer, os primogênitos de Israel tinham que morrer também. Eles só não morreram porque Deus não quis. Deus decidiu que no lugar da morte deles seria um cordeiro ali morto no lugar, né? Mas a palavra de Deus se cumpriu, ela tinha que se cumprir. A gente já vem falando muito sobre isso, né? A palavra de Deus, ela não volta vazia. Então, se Deus fala, Deus cumpre. Deus falou que haveria morte, tem que haver morte, né? Então, mas ele colocou um substituto para morrer no lugar do primogênito de Israel. Mas tinha que ter uma morte. Essa é a questão da Bíblia, né? A palavra de Deus, ela nunca volta vazia. Ela tem que se cumprir. Foi a mesma coisa quando a gente viu lá sobre Isaac, né? Abraão foi lá para sacrificar Isaac. Deus falou que haveria ali uma morte. Então tinha que haver uma morte. Então Deus não ia falar, Abraão, eu tava brincando, era brincadeirinha, era pegadinha, volta para casa, né? Não. Se Deus falou que teria uma morte ali naquele monte, tinha que ter. Então por isso que Deus mandou um cordeiro, né? Porque Deus falou que teria uma morte. Então essa é a questão, né? Porque desde o jardim do Éden, Deus falou, se você pecar, Adão, vai haver morte. E Adão pecou, né? Então toda a descendência de Adão já nasceu morta, espiritualmente falando, né? Então essa foi a questão, toda a questão, né? Então aqui Deus havia falado uma palavra, Deus havia lançado uma promessa ali, né? Deus havia lançado uma palavra de que todo primogênito que vivia, que estava no Egito, morreria. E ele tinha que cumprir o que ele disse, porque é o caráter de Deus, ele não deixa de cumprir o que ele disse, ele ia cumprir. Então ele tinha que cumprir o que ele falou que todo primogênito que estava no Egito tinha que morrer, então tinha que morrer. Mas aí para cumprir a palavra dele, ele fez o quê? Ele substituiu o primogênito de Israel por um cordeiro, pela liberalidade dele, porque ele quis, porque ele é bom, porque ele é gracioso, não porque Israel merecesse, porque Israel fez alguma coisa, né? Mas porque Deus quis substituir. Então, como Deus, pela liberalidade dele, pela graça dele, misericórdia dele, quis substituir, então, como aquele primogênito de Israel não foi morto, né? Então, ele passou a dever a vida dele a Deus. Então, era para ele ter morrido. Ele não morreu, né? Porque Deus, a paz, boa noite para quem está entrando, amém. Ele não morreu porque Deus decidiu não matar, mas era para ele ter morrido. Então, agora ele deve a vida dele, ele deve o fato dele estar vivo a Deus. Era para ele ter morrido. Então ele não morreu, então ele deve a Deus agora a vida dele. E a gente lembra que já viu isso, né? Então o que acontece? Com isso, todos os primogênitos passaram a ser consagrados a Deus. Então todos os primogênitos passaram a ser de Deus, porque eram para ter morrido. Deus falou que todo mundo ia morrer ali. E Deus
poupou eles de morrer e deu um substituto ali no lugar deles, um cordeiro. Só que eles agora passaram a ser de Deus, né? Não fica só, não é eu poupei e você vai ficar por você mesmo, né? Não, aqueles primogênitos que foram poupados agora deviam a sua vida a Deus, né? Então eles eram consagrados a Deus porque Deus poupou a vida deles. Então a gente lembra disso, né? Então agora Moisés vai falar de novo sobre isso que a gente já viu, que esses primogênitos, eles foram consagrados a Deus por conta disso, porque Deus, pela graça dele, pela misericórdia dele, não matou esses primogênitos no Egito de Israel, colocou um cordeiro substituto no lugar, e esse cordeiro foi que morreu no lugar deles. Então, por isso, eles deviam a vida deles, era para eles estarem mortos. Então, eles não estão mortos, devem a vida deles, devem o fato deles estarem vivos a Deus. Então, são consagrados a Deus agora, eles são de Deus. Eles não vivem mais por eles mesmos, porque era para eles estarem mortos. Então, como eles ganharam uma segunda chance, uma sobrevida, a vida que agora eles ganharam não pertence a eles mais, mas pertence a Deus. Era esse sentido, né? Então, aqui, a gente vai ver que Moisés vai repetir sobre isso e Moisés vai falar mais uma vez sobre os levitas, né? O intuito de Moisés aqui é falar sobre os levitas. Então, Moisés vai falar sobre isso, vai relembrar esse fato de que os primogênitos foram consagrados a Deus, né? E de que agora esses primogênitos são de Deus, foram separados para Deus, né? Porém, Deus agora decidiu pegar os levitas, né? Então, a gente já viu isso nas aulas anteriores, né? Depois daquela questão do bezerro de ouro ali, né? Depois daquele problema do bezerro de ouro, a gente viu que a tribo de Levi foi a única tribo de Levi que ficou em peso inteira do lado de Deus. E eles saíram e vingaram a Deus, saíram matando, batendo de porta em porta e matando ali todo aquele, né, que estava contra Deus. Então, a partir daquele momento, eles foram escolhidos, né? Então, o que Deus vai fazer? Deus vai fazer uma troca. É uma substituição. Da mesma forma que Deus fez do cordeiro, né? Então, quem devia ter morrido? Os primogênitos. No lugar do primogênito, Deus mandou um substituto que era os cordeiros. Então, agora, quem foi consagrado a Deus? Os primogênitos, que eram para ter morrido e não morreram lá no Egito. Então, eles agora são de Deus, foram consagrados a Deus. O que eles tinham que fazer como consagrados a Deus? Trabalhar para Deus. Então, eles tinham que fazer o trabalho dos levitas, né? Não é o trabalho dos sacerdotes, era o trabalho dos levitas. Os primogênitos iam ser separados para eles ficarem na função dos levitas. Era essa a função dos primogênitos. Eles tinham que trabalhar como os levitas vão trabalhar. Mas eles perderam essa oportunidade ali na questão do bezerro, né? Então agora o que Deus faz? Deus vai substituir. Então Deus, ao invés de pegar os primogênitos, Deus vai pegar os levitas para substituir aos primogênitos. Então os levitas vão cumprir o papel que os primogênitos deviam cumprir. Então os levitas vão passar, né, a ser a própria expiação. Eles são substitutos. A gente vai ver agora que Deus vai até usar esse termo, né? Que os levitas, eles vão fazer expiação por Israel, né? Mas não é expiação no sentido de chegar no altar e fazer o serviço, porque isso só o sacerdote podia fazer. Mas é no sentido deles serem a própria expiação. Eles vão ser os substitutos. É como se eles fossem um novo cordeiro, né? Então, aquele cordeiro foi morto. Só que aqui a questão não é o cordeiro ser morto, mas é alguém ser separado, né? Então, todos os primogênitos haviam sido separados e consagrados para trabalharem a Deus. E Deus agora mudou de ideia, falou, não, eu vou pegar um substituto. Eu continuo ainda com essa questão que os primogênitos foram consagrados e separados a mim. Mas agora eu vou colocar alguém como substituto por essas pessoas que foram consagradas a mim, né? Quem? Os levitas, né? Então os levitas agora vão ficar como substitutos dos primogênitos. Então Moisés vai falar sobre isso de novo, tá? Então a gente já havia visto, eu dei essa relembrada agora, tá? Só que a gente já falou com mais profundidade sobre isso nas aulas que eu mencionei no início hoje do capítulo, tá bom? Então eu vou ler agora e vou explicando conforme a necessidade. Então no versículo 5 diz, né? Então Deus foi e falou mais ainda para Moisés, né? Então no versículo 6 diz, olha Moisés, pega os levitas do meio dos filhos de Israel e purifica eles, né? Então o que acontece? Os levitas iam trabalhar ali ajudando os sacerdotes. A gente lembra que eles não podiam entrar no tabernáculo, né? Porque foi muito claro quando a gente estudou sobre a obrigação de cada casa levita, a gente viu claramente que eles não podiam ver a coisa santa. Então eles não podiam ir lá e ver como é o candelabro, eles não podiam ir lá ver como é a mesa da proposição, eles não podiam ir lá ver como que ficavam as coisas, eles não podiam. Só quem podia ver a coisa santa e tocar na coisa santa
era o sumo sacerdote e os sacerdotes, né? Eram eles só. Então aqui eles não podiam ver, mas eles podiam auxiliar os sacerdotes, né? Ali na parte do átrio. Então eles podiam ajudar ali no serviço, né? De cortar o animal, de colher o sangue na bacia. Eles podiam ajudar nesse tipo de coisa ali fora do tabernáculo, né? Eles não podiam ajudar também chegando perto do altar. Eles não podiam oferecer sacrifício, né? Porque só podia oferecer sacrifício quem era sacerdote. Quem não era sacerdote não podia oferecer sacrifício. Então eles podiam trabalhar aqui fora, né? Então os levitas podiam vir e trabalhar aqui fora. Então agora, como eles vão trabalhar para os sacerdotes, né? E eles vão trabalhar para Deus, porque os sacerdotes ali também estão trabalhando para Deus, eles vão trabalhar para Deus também. Deus é santo, eles precisam ser santos, né? Eles vão ajudar no serviço ali, né? De expiação, o serviço de Deus ali. Então, eles precisam se separar, né? Eles precisam se purificar, precisam se consagrar. Então, agora vai falar sobre esse ritual deles, né? A gente lembra que já estudou, já viu, né? Como foi o ritual de consagração, de unção ali, né? De Arão, dos filhos de Arão. Foram 7 dias ali, eles se consagrando ali, né? Para eles serem sacerdotes. E os levitas também, eles vão ter que se consagrar, se purificar. Não é assim chegar e já colocar a mão ali nas coisas de Deus, né? Não, você vai se consagrar. A pessoa se purificava, se consagrava, se santificava para então poder tocar nas coisas de Deus. E aí vai acontecer isso com os levitas. Então aqui no versículo 6, Deus manda Moisés pegar os levitas ali, né, do meio de todas as tribos, do meio dos filhos de Israel ali, né, de todas as tribos, e purificar eles, né, eles foram separados ali, então vai precisar passar por uma santificação, né, a purificação significava a santificação deles. Então no versículo 7 vai começar a explicar como que é esse processo de purificação dos levitas, né, diz assim, você deve fazer assim, Moisés, para purificar os levitas, né, você deve jogar, aspergir, né, lançar sobre eles a água da expiação. E sobre todo o corpo deles, eles devem fazer passar a navalha. Eles lavarão as vestes e se purificarão. Aqui fala bastante informação, né? Primeiro que Moisés deveria pegar a água da expiação e lançar sobre eles essa água da expiação. O que é essa água da expiação? Eu não sei. Não explica pra gente como que era essa água da expiação. A gente vai ver mais pra frente, nesse livro, o livro de Números, no capítulo 19, versículo 17, vai falar sobre uma água de purificação de uma pessoa imunda. Quando a pessoa estava ali imunda, depois ela passava por um processo de purificação e ela tinha que pegar essa água, uma água que purificava ela. Mas a gente não tem como saber se é essa mesma água que foi jogada neles, entendeu? Se é essa mesma preparação ou não. A Bíblia não diz isso. Só diz realmente que eles foram purificados, né? Então a gente lembra que na Bíblia, né, muita coisa é purificada pela água, né? A maioria delas é purificada pelo sangue, né? A gente lembra que muita coisa é purificada pelo sangue, mas muita coisa também é purificada pela água. No capítulo 19, versículo 17, diz assim: para o imundo, pois, tomarão da cinza da queima da oferta pelo pecado, e sobre esta cinza porão água corrente num vaso, né? Então, esse era o processo de purificação do imundo, essa água, né? Mas a gente não sabe se foi essa água desse jeito que foi jogada neles. Não dá para saber se é a mesma água. Se a água de purificação do imundo é a mesma água de expiação para a consagração dos levitas, né? Provavelmente não. Mas não tem como a gente saber. A única informação de uma água específica para a purificação que a gente tem é esse capítulo 19, versículo 17, que fala sobre essa água de purificação do imundo, né? Mas não dá para saber se é essa mesma água que foi lançada sobre os levitas ali, tá bom? Então, outra informação importante, tem também aqui essa informação que eles deveriam raspar todo o corpo, não devia ter pelo, não devia ter nada ali, né? Então, aqui fala, passarão a navalha por todo o corpo, ou seja, do alto da cabeça até o pé, gente. É raspar cabelo, raspar barba, raspar tudo. Eles tinham que cortar tudo, pelo da perna, pelo do braço. Então, eles deviam raspar todo o corpo. Isso era um processo de purificação, eles deviam cortar tudo. Então, eles deviam cortar tudo, né? Todo o pelo, cabelo, tudo ali. Então, aqui diz, lavarão as suas vestes, né? A gente lembra também que eles tinham que ter vestes novas, né? Vestes limpas, né? Então, eles eram vestidos ali com veste limpa. Não era só você se purificar e vestir colocar vestes sujas, né? Você tinha também que se vestir da santificação, né?
Então, não era só cortar tudo, né, todos os pelos, mas também se vestir de uma nova veste, né? Hoje nós somos vestidos, né? Hoje nós somos vestidos de Cristo, né? Essa é a nossa veste hoje, né? O que significa isso, né? Ser vestido de Cristo. Hoje nós somos vestidos com a roupa de Cristo. Significa que nós devemos andar nas ruas, devemos falar com as pessoas, devemos ser como Cristo na terra, né? Então, né, voltando, eles tinham que se vestir, né, purificar as vestes dele, né? Não era só se purificar dentro, se purificar também no corpo e se purificar até nas vestes, inclusive nas vestes, né? Então eles iam purificar as vestes aqui como nessa época, lavando, né? Tornando as vestes limpas, né? As vestes purificadas. Hoje nós temos as nossas vestes. O que são nossas vestes hoje? É Cristo, né? Deus nos vestiu de Cristo. Então hoje nós temos sobre nós, né, a veste da purificação, que é Cristo. Hoje Cristo é a nossa veste. É a veste que nos purifica, né? Então, né, e se purificarão. No versículo 8, então, continua. E tomarão um novilho, né? Então, além desse processo todo pessoal, eles tinham esse processo pessoal, desse corte, né? O corte de pelos, tinha esse processo de se lavar, a água da expiação. Gente, tá dando muita interferência no Meet. Eu não tô conseguindo, eu tô perdendo o raciocínio aqui, gente. Então, no versículo 8 diz: e tomarão um novilho, né? Então, o processo de purificação, né? Não era só essa purificação na água, a purificação, né, em si pessoal. Então, além desse processo, requeria também o que? O sangue, né? Então, porque o pecado conduzia à morte, né? Então, a gente lembra, havia ali, né, uma morte para cada coisa, né? Era uma morte para a culpa, era uma morte para o pecado, era uma morte para o holocausto, porque você morreu pelo pecado, né? Ali houve um substituto, mas precisava haver uma reconciliação. Então havia várias mortes ali, né? E aqui também, eles vão precisar disso, né? O versículo 8, então, fala sobre agora a oferta ali, né, da morte, né? Alguém precisava morrer para ele se reconectar com Deus e poder trabalhar para Deus ali. Então agora eles precisaram levar o novilho, né? Com a oferta de manjares também ali de flor de farinha, né, amassada com azeite. Eu não vou repetir, né, a gente já estudou a oferta de manjares, né, no capítulo 2 de Levítico, eu falei com detalhes sobre essa oferta, então eu não vou repetir, tá bom? Então, amassada com azeite. Tu, porém, tomarás outro novilho para oferta pelo pecado. Então, agora no versículo 9, continua. Farás chegar os levitas perante a tenda da congregação, e ajuntarás farás chegar os levitas perante a tenda da congregação, e ajuntarás toda a congregação, dos filhos de Israel. A gente lembra, né, quando foi feito a consagração do sumo sacerdote e dos sacerdotes, todo o povo de Israel também veio acompanhar, né? Porque é algo muito importante. São pessoas ali, né, que vão fazer a intermediação ali, né, entre Deus e o povo de Israel. São pessoas escolhidas por Deus. E agora é a mesma coisa. São pessoas que vão trabalhar ajudando os sacerdotes. Então era importante. Amém. Então era importante, né, que todos estivessem ali presenciando aquilo, né? Era um evento especial ali, né? São pessoas que estariam auxiliando aí nessa intermediação entre o homem e Deus, né? Então, onde é que eles foram, né? Fará chegar os levitas perante a tenda da congregação, né? Então, eles chegaram aqui perante a tenda da congregação e ajuntarás, né, toda a congregação. Então, veio todo Israel, né? Todas as 12 tribos vieram para acompanhar você que está online, tem como você colocar no mudo o seu microfone, por favor? Você que está... Obrigada, amém. Então, no versículo 9, né, diz: farás chegar os levitas perante a tenda da congregação, e ajuntarás toda a congregação.
E ajuntarás toda a congregação dos filhos de Israel, né? Então todo o povo de Israel estaria ali assistindo à consagração dos levitas. Era um evento importante para todos eles. São pessoas que trabalhariam na intermediação dos sacrifícios ali, ajudando os sacerdotes, né? Que foram escolhidos, né? Para fazerem aquela reunião, né? Entre o povo e Deus, né? Então são pessoas importantes ali. É um evento importante ali, né? Gente, infelizmente eu tive que bloquear a pessoa, tá bom? Depois eu converso com ela, amém. Mas eu tive que bloquear porque tá atrapalhando, não tá dando. É uma aula que já era pra ter terminado, tá bom? Então eu bloqueei ela. Mas amém, depois eu converso com ela porque não tá dando. Eu não tô conseguindo nem prestar atenção aqui no que eu tô lendo. Tô perdendo o raciocínio. Então eu bloqueei ela, agora não vai dar mais pra entrar, tá bom? Amém. Depois eu converso com ela porque não está dando realmente. Então no versículo 10 diz: quando pois fizerem chegar os levitas perante o Senhor, os filhos de Israel porão as mãos sobre eles, né? Então todos os filhos de Israel porão a mão ali sobre eles, né? Porque afinal eles vão trabalhar ali, né? Eles não estavam fazendo só o serviço de auxiliar ali, mas eles estavam ali sendo a própria expiação do povo de Israel, porque na verdade não era para os levitas estarem ali, né? A gente lembra. Não era obrigação deles estarem ali. Quem era para estar ali? Os primogênitos de Israel. Então eles precisavam realmente passar a obrigação que era deles para aqueles levitas, né? Então eles colocariam a mão sobre esses levitas, porque a obrigação de estar trabalhando ali no tabernáculo não era dos levitas, era de todo o primogênito de Israel, porque eles haviam sido consagrados lá no Egito, né? Então agora eles precisariam colocar a mão ali sobre os levitas, todo o povo de Israel. Por quê? Porque agora os levitas cumpririam um dever que não era deles, mas sim dos primogênitos ali. A paz, boa noite, Holanda, amém. Uma obrigação que era ali dos primogênitos de Israel. Então no versículo 11 continua: Arão então apresentará os levitas como oferta movida perante o Senhor. Aqui a gente vê que Arão está fazendo o papel de sacerdote já, né? Arão é o sumo sacerdote, mas ele está fazendo o sacerdócio dele ali, intervindo, né? Então ele está intermediando, né? Entre os levitas e Deus. Ou seja, aqui ele já estava consagrado. Então já havia passado o processo dos 7 dias de consagração de Arão. Porque a gente lembra que antes do processo final dele de consagração, ele não podia chegar perto do altar de bronze, né? A gente lembra que durante o processo ali do sumo sacerdote e dos sacerdotes, quem fez a intermediação deles foi Moisés, né? Então Moisés é que fazia os sacrifícios ali por Arão, até que Arão tivesse sido consagrado ali no 7º dia, né? Depois do 7º dia. Então aqui ele já estava consagrado, porque ele está fazendo a intermediação, né? Então aqui já havia passado os 7 dias dele de consagração, né? Então agora ele começa a fazer a intermediação ali para os levitas, né? Serem escolhidos para eles, né? Então aqui diz que ele chega e apresenta os levitas como oferta movida perante o Senhor, né? Oferta movida, né, era aquela apresentada, né, em movimento a Deus, né? Só que não era derramada necessariamente no altar, né? E é o caso, os levitas não vão ser queimados ali no altar, né? Mas eles vão ser apresentados ali como oferta movida a Deus, né? Porque eles são algo de Deus, foram separados para Deus, né? Mas eles não vão morrer, né? Eles vão continuar vivos ali, era nesse intuito. Então no versículo 12 diz: os levitas porão as mãos sobre a cabeça dos novilhos, né? E você vai sacrificar um para a oferta pelo pecado e o outro para o holocausto ao Senhor, para fazer expiação pelos levitas, né? Então os levitas agora o povo de Israel já tinha colocado a mão sobre a cabeça dos levitas, né, para que os levitas, né, fossem separados ali como o povo de Israel, né? E como eles agora são substitutos do povo de Israel, eles acabaram recebendo o que também? Os pecados daqueles primogênitos, né? Eles começaram a receber tudo como substituição. Foi a mesma coisa do processo ali, quando morto um cordeiro ali, algum cordeiro morto pelo pecado, pela culpa, né? A pessoa colocava a mão para transferência, né? Eu já havia falado isso numa aula, né? Que a imposição de mão é transferência, né? Por isso que às vezes você vê que na imposição de mão demônio se manifesta, né? Porque a imposição de mão é transferência. Então você transfere coisa ruim e você também transfere coisa boa. Então se você tá ali na unção, né? No Espírito Santo, no Espírito de Deus, e põe a mão na cabeça de alguém que tem em si algum demônio, alguma coisa, vai se manifestar, vai entrar em choque, né? Tem um choque ali, o demônio, por isso que o demônio vai falar, né? Quando põe a mão na cabeça, o demônio vai e começa, né, a manifestar por causa disso, porque
imposição de mão é transferência. Então você está transferindo o seu Espírito Santo para aquela pessoa. Então entra em choque com aquele demônio. O demônio vem, porque o demônio não quer que o Espírito Santo entre, ele quer ficar ali no lugar do Espírito Santo, né? Então por isso que acontece isso, né? É imposição de mão. E aqui, né, a gente vê, né, eu já tinha falado isso já em uma aula, né? E aqui a gente vê, eles vão colocar a mão, agora os levitas já receberam do povo de Israel, né? Toda a incumbência, né, que era do povo de Israel, não era só dos levitas, né, eram dos primogênitos, todos os primogênitos, eles receberam essa incumbência, e agora o que acontece? Eles precisam se purificar, eles precisam, né, resgatar a comunhão deles com Deus, porque eles tinham pecados, né? Ainda, né, que a pessoa vivesse uma vida inteira sem cometer um pecado ela mesma, ela herdou o pecado de Adão, né? Então ela já nasceu morta espiritualmente por causa do pecado de Adão. Então, aqui eles tinham que oferecer ofertas pelos pecados, né? Eles precisavam pagar pelos pecados que já haviam sido cometidos, né? E qual que era o único pagamento, né, que quitava o pecado? A morte. Então, eles davam aqui esses novilhos, né? Foi dado esse novilho em sacrifício como oferta pelo pecado deles, para eles serem libertos daquele pecado, né? Mas a gente já falei em outras aulas, né, que isso era uma liberdade provisória, assim, né? Não era algo definitivo, tanto que tinha que todo ano ali, né, você ficar fazendo a expiação anual, porque é impossível o sangue de um animal, né, levar o pecado de um ser humano, né? Ele só escondia, só abafava ali por um tempo, mas logo vinha à tona de novo aquele pecado. Por isso que todo ano precisava ficar fazendo a expiação ali, né? Então, aqui foi feito primeiro um sacrifício pelo pecado, né? E depois do sacrifício pelo pecado foi feito um holocausto. A gente já estudou sobre isso, Levítico capítulo 1 e Levítico capítulo 4, se eu não me engano. Eu expliquei cada um desses sacrifícios direitinho, né? Uma coisa é você oferecer a oferta pelo pecado, uma coisa é você pagar sua dívida, né? Era isso que era a oferta pelo pecado. O seu pecado gerou uma dívida. Qual dívida? A morte espiritual, né? Então, houve o pagamento dessa dívida, né? Da morte, né? Então, esse cordeiro pagou pela dívida que ele devia. Ele tinha uma dívida ali com Deus e aquela dívida gerou a morte. E aquele cordeiro foi e pagou a dívida, né? Sendo morto no lugar daquele, né? E ali seu pecado foi levado por aquele cordeiro temporariamente, né? Todo ano tinha que um cordeiro morrer ali, né? Então, isso não queria dizer, né, que ele havia se reconectado com Deus, né? Ele só tinha pago a dívida dele. Agora, uma coisa é você pagar sua dívida, outra coisa é você ficar de bem com quem você estava devendo, né? E o holocausto era isso. O holocausto era você voltar a ficar de bem com quem você estava devendo, né? Então, às vezes você tem uma dívida muito grande, você paga a sua dívida, mas a sua relação com essa pessoa nunca volta ao normal, né? Então, às vezes você pagou sua dívida e depois aquela pessoa fica meio cabreira com você, não quer mais falar com você, perdeu a amizade, né? Estragou a amizade. E o holocausto é isso, é não estragar a amizade. É que Deus voltasse a ser como ele era antes daquela dívida existir. E é isso. Então é Deus poder aceitar você de novo, né? Como era no início, ali no Jardim do Éden. E isso era o holocausto. Então ele ofereceu o sacrifício ali da oferta pelo pecado. E depois foi feito esse sacrifício do holocausto, que é o sacrifício para ser aceito de novo, né? Para que Deus o receba, né? Novamente. Então foi feita a expiação ali pelos levitas, né? Então no versículo 13 diz, só um instante, gente, pronto, já travado aqui. Versículo 13 diz: porás os levitas perante Arão e perante os seus filhos e os apresentarás por oferta movida ao Senhor, né? Então agora Moisés colocaria ali os levitas diante de Arão e dos filhos de Arão, porque ele já era sumo sacerdote consagrado, ungido, e os filhos dele já eram sacerdotes ali também consagrados, e ofereceria eles aos sacerdotes e sumos sacerdotes. Eram parte de Deus, mas que Deus estava oferecendo a eles. Tem a ver, por exemplo, com, a gente lembra na oferta pacífica, né? Quando era a oferta pacífica, havia a queima da gordura ali no altar de Deus, né? Quando a gente estudou lá em Levítico. E o que Deus fazia? Deus separava, né? O peito, né? E a coxa para o sacerdote, né? E Deus falava, é minha, era meu, foi consagrado a mim, mas eu decidi dar a vocês, como vocês trabalham para mim, eu decidi dar a vocês eu dou a providência da manutenção de vocês, eu alimento vocês, né? E eu tô dando esse alimento para vocês. E aqui é no mesmo sentido, Deus está falando, eles foram entregues a mim, eles são meus, mas eu tô dando eles para auxiliar vocês, para ajudar vocês, né? Então Deus está dando ali para Arão, para os sacerdotes, para que os levitas venham ajudá-los. No versículo 14 diz:
e separarás os levitas do meio dos filhos de Israel. Os levitas serão meus, né? Então aqui vai começar a repetir aquilo que eu havia falado no começo agora, né? Quando eu iniciei o versículo 5, que eu expliquei sobre aquela consagração ali, que a princípio era dos primogênitos. Os primogênitos era para fazer o trabalho dos levitas, né? Teve o problema do bezerro de ouro, então Deus escolheu separar os levitas. Os levitas seriam substitutos, né? Eles entrariam no lugar dos primogênitos, né? Então é isso que vai acontecer aqui. E então no versículo 15 diz: depois disso entrarão os levitas para fazerem o serviço da tenda da congregação, e tu os purificarás, e por oferta movida os apresentarás. Versículo 16: porquanto eles, dentre os filhos de Israel, são meus, me foram dados, em lugar de todo aquele que é primogênito. Do primogênito de cada um dos filhos de Israel, eu os tomei no lugar. Então os levitas entraram no lugar dos primogênitos. Onde que os levitas iam ficar trabalhando? Aqui. Os levitas, aqui devia ter algumas mesinhas para cortando os animais, né? Provavelmente devia ter algumas mesas aqui fora para ajudar no corte, ali, ajudar no serviço, né? Então, em algum serviço aqui, né? Porque tinha que cortar, por exemplo, o holocausto. O holocausto você tinha que cortar em várias partes ali, né? Você matava o animal aqui, a gente lembra que tinha que matar, degolar o animal ali do lado do altar, né? Mas o corte não, você tinha que fazer um lugar seguro para o sangue ser retido, né? Tudo. Então, devia ter algumas mesas ali em volta, né? É provável. Então eles ficavam aqui ajudando os sacerdotes aqui no serviço, porém eles não podiam chegar perto desse altar aqui, né? Só quem poderia oferecer sacrifícios no altar eram os sacerdotes. Mas eles ajudavam tudo que o sacerdote precisasse. Se o sacerdote pedisse alguma coisa, eles iam lá buscar, e lá, desde que não fosse aqui dentro, né? Mas eles iam aqui fora, onde fosse, fora aqui do tabernáculo buscar alguma coisa, eles iam para fazer a manutenção aqui, né? Eles só não podiam entrar dentro ali do santo lugar, né? Então aqui diz que apresentaria para Arão e os sacerdotes, né, porque eles começariam a trabalhar para eles ali, né, no lugar de todo primogênito, que a gente já falou bastante sobre isso, né. Aí no versículo 17 diz, né, porque todo primogênito entre os filhos de Israel, tanto de homens como de animais, no dia em que na terra do Egito feri todo o primogênito, os consagrei para mim, que foi o que eu disse, né, já. Versículo 18, tomei os levitas em lugar de todo primogênito entre os filhos de Israel. Foi o que eu já disse também, é muita repetição aqui de Moisés, né? Mas é nesse sentido, né? Que eu já havia explicado. Versículo 19, e os levitas dados a Arão e a seus filhos, dentre os filhos de Israel, entreguei-os para fazerem o serviço dos filhos de Israel na tenda da congregação e para fazerem expiação por eles. Quando a gente lê esse versículo 19, aí fala que eles foram escolhidos para fazer expiação pelo povo de Israel, né? Aí fica meio estranho, né? Parece que eles iam lá no altar de bronze e podiam fazer expiação, né? Podiam ali oferecer sacrifícios, né? Mas não, eles não podiam chegar perto da coisa santa. A gente lembra muito bem, né? Não podiam tocar. Somente quem podia tocar na coisa santa era Arão e os filhos de Arão, mas ninguém podia tocar na coisa santa, né? Então aqui não está falando que eles iam lá fazer expiação no altar de bronze, aqui nesse altar, né? Pelo povo de Israel, não é isso que quer dizer aqui. Aqui está querendo dizer que eles vão fazer expiação pelo povo de Israel como sendo a própria expiação. Porque aqui diz no final, para que não haja praga entre o povo de Israel. Por quê? O povo de Israel tinha que cumprir o que Deus havia falado. Deus havia falado, esse povo foi mantido vivo, né? Porque eu deixei cordeiros morrerem no lugar dele, esses primogênitos foram mantidos vivos, mas agora eles são meus. Então eles tinham que ser de Deus. Então, para que não viesse uma praga, porque eles não foram separados para Deus, para que não viesse uma praga, então o que acontece? Deus escolheu separar os levitas, para que os levitas fossem a expiação desses. Então os levitas eram a própria expiação, nesse sentido, né? Eles, os primogênitos, né, do povo de Israel, eles tinham que trabalhar para Deus, eles eram consagrados a Deus, eles tinham que servir a Deus, e eles não estavam servindo a Deus, né? Então, para que isso se cumprisse, o que Deus falou, que a palavra de Deus se cumprisse, e eles viessem a servir a Deus, Deus escolheu o substituto, que eram os levitas. Desde que os levitas trabalhassem para Deus, Deus consideraria essa palavra cumprida, consideraria como se os primogênitos de Israel tivessem
sido consagrados e estivessem em consagração a ele, porque os levitas estariam trabalhando. A partir do momento que os levitas não cumprissem, então o Israel inteiro não estaria cumprindo, né? Porque o cumprimento daquela palavra sobre Israel, o cumprimento da consagração dos primogênitos de Israel foi passado para os levitas, né? Os levitas substituíram os primogênitos de Israel. Então neles se cumpriria aquela palavra de Deus de consagração. Então desde que eles servissem a Deus, essa palavra estaria se cumprindo e não haveria nenhuma destruição sobre Israel, não haveria nenhum mal sobre Israel, desde que isso se cumprisse, né? A gente vai ver mais pra frente, né, que isso não vai se cumprir, vai haver um tempo em que os levitas vão roubar de Deus, né? Vai ser um tempo em que a gente vai ver, né, que Samuel vai ser levantado, né? Nesse tempo Samuel vai ser levantado. Samuel não é descendente de Arão e vai virar sacerdote, a gente vai entender isso também. E quem era sacerdote, né, descendente de Arão, vai ser morto na guerra. A Arca da Aliança vai ser levada pelos inimigos. Então, porque eles estavam roubando de Deus. Os levitas passaram a não fazer o serviço que eles tinham que fazer, né? Então Deus realmente se revolta contra Israel. Então a gente vai ver isso mais pra frente. E aqui Deus está dizendo isso. Deus está falando, olha, enquanto os levitas fizerem direitinho o meu serviço, trabalharem para mim, se consagrarem a mim, eu vou entender que Israel está cumprindo o que eu havia falado e está se consagrando a mim, os primogênitos, né? Porque a consagração dos primogênitos está sendo cumprida por meio dos levitas, né? Então era isso que está dizendo. Não é que eles iam fazer expiação no altar pelo povo de Israel, mas eles eram a própria expiação. Eles eram o próprio substituto do povo de Israel. É nesse sentido que está dizendo aqui. Porque eles não podiam chegar perto do altar. Eles não tinham essa capacidade, não podiam, né? Então eles não podiam chegar perto da coisa santa. Eles não podiam nem pensar em entrar no tabernáculo e ver o candelabro, ver a mesma proposição, não podiam, né? Porque eles não eram consagrados a isso. Tá? Então agora diz assim, né, para que não haja praga entre o povo de Israel, chegando-se os filhos de Israel ao santuário, né? Então aqui Deus diz, se não acontecesse isso, né, Deus mataria ali. Quando o povo de Israel tentasse chegar ali no santuário, eles seriam mortos. Por quê? Porque não estão cumprindo, né, ali a palavra de Deus, não estão cumprindo ali a santificação com Deus. Então eles seriam santificados e cumpririam a palavra de Deus por meio dos levitas, né? Os levitas substituiriam o trabalho que os primogênitos deviam estar fazendo, né? Mas Deus decidiu que os levitas fariam. Então, o versículo 20 diz, e assim fez Moisés, né, e Arão e toda a congregação dos filhos de Israel com os levitas. Segundo tudo que o Senhor havia ordenado a Moisés acerca dos levitas, assim eles fizeram. Versículo 21. Os levitas se purificaram, então, né, lavaram as suas roupas, né, e Arão apresentou os levitas ali como oferta movida perante Deus, né, e fez a expiação por eles, né, fez ali os sacrifícios para que os pecados dos levitas fossem encobertos, para que eles pudessem entrar na tenda ali, né, no átrio ali, naquela região ali do átrio, conseguissem ajudar, senão eles seriam mortos, entrando ali não santificados, né, então eles precisavam passar por essa purificação. Então aqui diz, né, e fez a expiação por eles para purificá-los, versículo 22, depois disso, né, chegaram os levitas para fazer o seu serviço na tenda da congregação. Então agora eles já estão purificados, já foram santificados, já podem chegar perto ali da tenda da congregação sem serem mortos, né, não há neles pecado revelado, né? O pecado foi encoberto pela expiação. Expiação significava isso, né? Cobrir o pecado ali. Então foi encoberto, eles podiam trabalhar para Deus. Então aqui fala que eles começaram a trabalhar. Então eles chegavam ali, né? Vinham, imagina, eles ficavam aqui ajudando os sacerdotes a pegarem os animais. As pessoas chegavam lá com seus animais das suas ofertas, né, do seu sacrifício. A pessoa pecou, a pessoa está se purificando, então chegava com algum animal ali, eles iam, ajudavam a organizar a fila, ajudavam a organizar aqui os animais, entrava, punha em ordem aqui os animais, ia vendo qual animal é o que, ó, esse animal aqui é o holocausto, ó, esse animal aqui é a oferta pelo pecado. Então eles iam ajudando, né, nesse serviço, começaram a ajudar ali Arão e os filhos de Arão. Então aqui diz, como Deus havia ordenado a Moisés acerca dos levitas, assim eles fizeram. Versículo 23. Disse então mais ainda Deus para Moisés, né? Versículo 24. Isto é o que toca aos levitas, né? Eu falei que tinha 30 e poucos versículos, na verdade tem 26 só, né? Mais curtinho do que eu lembrava. Então, isto é o que toca aos levitas, né? Da idade de 25 anos para cima entrarão para fazer o seu serviço na tenda da congregação. Aqui eu tinha falado já em outra aula, né? A gente lembra
ou foi no capítulo 2 ou no capítulo 3, que eu falei sobre o livro de Números, né? A gente lembra que lá fala sobre a separação dos levitas. Quando fala sobre a separação dos levitas, fala que os levitas tinham que começar a trabalhar na tenda com 30 anos, né? Eu até mencionei essa passagem aqui que fala 25 anos, né? Então agora a gente tá vendo, então vou só relembrar o que eu falei. Não, a Bíblia não é contraditória, né? Às vezes a gente pensa, a Bíblia erra, né? Porque lá falou 30 anos e agora tá falando 25, né? Lá, quando a gente abordou nos capítulos anteriores, capítulo 2 ou 3, se eu não me engano, ali falava sobre trabalho efetivo. Então ali é quando a pessoa estava com responsabilidade realmente, é uma pessoa já responsável por aquele serviço, né? Então era um efetivo ali, já foi efetivado no serviço, né? Com 30 anos, você já tinha responsabilidade. Aqui fala 25 anos, então foi o que eu falei. Eu acredito que você entrava no serviço no tabernáculo com 25 anos e ficava dos 25 até os 30 anos como um estagiário, por exemplo. Você ficava lá aprendendo o serviço, né? Pra com 30 anos você já tá fazendo sozinho. Você não vai chegar já fazendo sozinho um serviço que você nunca fez na sua vida. Então você chegaria com 25 anos, aprenderia, ficava vendo os outros fazendo, ia aprendendo, né? E com 30 anos você já estava bom o suficiente para fazer sozinho. Creio eu que seja nesse sentido, mas a Bíblia não se contradiz. Então, deve ter sido isso. Entrava com 25 anos no serviço, ficava ali aprendendo, né, até os 30 anos. Nos 30 anos já começava a trabalhar sozinho, já começava a ensinar. Aí você já tinha que passar a ensinar ali, né? Então, seria isso. E com 50 anos você se aposentava. Então, aqui diz isso, né? Isso é o que toca aos levitas. Da idade de 25 anos para cima, você entra no serviço, né? Para fazer um serviço na tenda da congregação. E no versículo 25 vai falar sobre a aposentadoria. Então, com 50 anos de idade, você se desobriga, né? Mas desde a idade de 50 anos, acima dos 50, você já é desobrigado dos serviços do tabernáculo, né? Não quer dizer que você se aposentaria depois dos 50 anos e não faria mais nada, ficaria em casa descansando, né, sem fazer nada. Não, você podia ajudar, você ajudava, mas você não tinha mais a responsabilidade de ser um efetivo ali, né? Você não tinha mais a responsabilidade sobre as suas costas em si, você ajudava em serviços mais simples, né? Porque é o mesmo pensamento de um menor de 30 anos. Você não tem ainda uma consciência, o menor de 30 anos, você não tem uma consciência, uma capacidade, né, física, principalmente nessa época, né, gente? Nessa época se vive um pouquinho mais, então não tinha uma capacidade física, uma condição, né, de você conseguir fazer algum serviço. Pensou, a pessoa tá ali com um animal que é oferta para Deus e cai na terra, cai na areia ali, né? Então precisava ser alguém, gente, com tato, né, com discernimento, né, com bem ali da cabeça, né? Então, por isso que fala, depois dos 50 também não, porque o reflexo já muda, né? Depois dos 50 anos a pessoa já não tá tão ágil, às vezes tá carregando algum animal, pensou cair ali no chão e derrubar a oferta para Deus, né? Então, Deus teve esse cuidado, né? Dos 25 anos até os 30 anos você aprendia o serviço dentro do tabernáculo, dos 30 anos até os 50 você era responsável pelo serviço no tabernáculo, dos 50 em diante você podia ajudar, né, em serviços mais fáceis, né, que você não fosse causar algum prejuízo ali, né, no tabernáculo para Deus, né? Então era nesse sentido. Aí agora o último versículo do dia, graças a Deus, no versículo 26 diz: porém ajudarão aos seus irmãos na tenda da congregação, no tocante ao cargo deles, não terão mais serviço, assim farás com os levitas quanto aos seus deveres. Então, depois dos 50 anos, você não vai ter uma responsabilidade sobre as suas costas, mas você vai ajudar os outros. Vai ajudar aquele que tem responsabilidade, né? Com serviços mais simples, é claro, né? Pra não correr o risco, né, de alguma desatenção ali, né? E prejudicar ali as coisas de Deus, tá bom? Então, foi o que eu falei, hoje a aula era pra ter sido muito mais curta, gente, mas teve muita interferência no Meet. Tinha um aluno que estava com o microfone, não estava conseguindo desligar e, nossa, ficava um eco enorme aqui na minha cabeça e eu me perdi aqui, era pra ter sido muito mais rápida a aula. Mas amém, glória a Deus, a gente conseguiu finalizar, tá bom? Deus abençoe a todos.